Bom, hoje eu estou aqui com a Camila Deleles Moutinho, uma ex-aluna da SPM que eu tive o privilégio de conhecer na minha trajetória enquanto a minha carreira de professor. Eu gostaria que você soubesse que você é uma das joias que encontrei no meu caminho. Ai, que honra. Muito obrigado, né? E saiba que você sempre nos ensina, né? O aluno sempre ensina porque ele está no mundo corporativo e vive algumas dores, alguns desafios. Então, eu estou aqui com a Camila para a gente saber um pouquinho dessa trajetória de vida e de carreira, né? Jornalista. Eu queria saber como que começou essa paixão, essa veia do jornalismo, em que momento se despertou, que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Então, Adilson, na verdade, eu comecei na faculdade Rádio e TV. Tá. E a minha sorte foi ter, logo no primeiro ano, começado a trabalhar. Tá. Porque aqui na Band, meu primeiro emprego, Uou. em 2000. Que legal. E aí, quando eu comecei como estagiária, ainda num setor que era atendimento ao telespectador, eu nunca tinha trabalhado. E quando eu estava aqui dentro, eu comecei a olhar. Bom, e agora o que eu quero fazer aqui dentro? Tá. E entre as opções a gente tinha entretenimento e jornalismo. E eu falei, eu quero jornalismo. Tá. E aí o pessoal de seleção, de RH, falou, olha, rádio e TV a gente encaminha para as produções dos programas que a gente tem, que são mais entretenimento. E aí eu falei, mas eu quero jornalismo. E aí foi quando eu virei a chavinha e mudei para jornalismo, mudei o curso para jornalismo. E logo entrei no Jornal da Band e não saí mais. Quer dizer, saí porque eu entrei como produtora, estagiária ainda. E aí comecei a migrar, fiz rádio escuta. E quando eu me formei, em 2004, estava nascendo um novo jornal aqui, que na época era o primeiro jornal. E aí eu tive minha primeira chance como editora. Que legal. E aí foi quando eu fui contratada como editora já. E aí a partir daí fui primeiro Jornal da Band, e aí não saí mais. Estou no Jornal da Band já há mais de 10 anos. Que legal. E nessa porque quando você começa a estudar uma área, você é convidada e fala assim, aqui tá mais fácil, mas era o mais fácil, não era o que você queria quando você na faz essa opção. verdade, eu nunca tive uma convicção, porque eu acho que é mais fácil quando você sabe, desde aquela coisa, desde criança, eu tenho um sonho, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser alguma coisa. Eu não tinha essa convicção. Eu fiz teste vocacional, quase fiz arquitetura, eu estudei, na escola eu estudei na área de exatas, porque eu estudei no Anglo e era direcionado para o vestibular, então você tinha que escolher. O pessoal que queria medicina fazia biológicas, o pessoal que queria engenharia fazia exatas, e o pessoal que queria humanas fazia humanas. E eu fiz exatas. Tá. Então hoje meus amigos todos são engenheiros mas eu cheguei a prestar arquitetura, fui reprovada na prova de desenho. Eu falei, de aptidão, né? Eu falei, acho que não tenho tanta vocação. E eu tava assim, não tinha as orientações vocacionais que eu fiz, elas indicavam para a área de humanas e comunicação, mas não tinha muita clareza do que eu queria. E então, assim, começar a trabalhar cedo foi fundamental para ter essa clareza. Acho que se naquele momento eu não tivesse começado
minha carreira talvez tivesse sido outra. É engraçado quando a gente fala de carreira, a gente sempre tem uma questão das nossas escolhas no auge da nossa imaturidade, né? Então, 17, 18 anos, né? A gente não tem maturidade para escolher uma profissão. E muitas influências, né? Os pais, minha mãe queria que eu fizesse odontologia. Uau! E não era a área médica, né? Para mim era fora de cogitação, né? E entra, acho que tem um ponto também, né? Porque como os nossos pais nos influenciaram, e agora nós como pais e mães, e como que a gente vai influenciar os nossos filhos, né? Então, esse mindset, esse modelo mental é totalmente diferente. Não, e hoje a minha mãe, aí ela tem super orgulho, e aí eu falo, né? Eu não indico a carreira de jornalismo porque é muito sacrificante, a gente sacrifica final de semana, feriado, apesar, enfim, de gostar e fazer com paixão, porque assim, acho que é impossível fazer se não gosta, mas assim, aí quando você começa a olhar, principalmente agora, assim, depois da maternidade, você começa a colocar na balança o tempo que você vive aqui dentro. E assim, você é jornalista, a gente fala essas carreiras que você faz plantão, médico, você não é médico ou jornalista enquanto você está trabalhando, você é o tempo inteiro. Então, às vezes acontece alguma coisa, você não está de plantão, mas você sai correndo porque cai um avião, porque pegou fogo em algum lugar, e enfim, a gente tem que estar sempre atento e sempre disponível. Então, assim, eu falo para quem realmente quer fazer. E aí, olhando até para essa dinâmica da atividade, né? O quanto você foi desafiado, porque eu acompanho, né, a sua carreira, a sua trajetória, o quanto o seu exercício de liderar esse time fez e faz diferença, Camila, porque assim, nem sempre você vai poder dar conta disso, mas você tem que colocar o time para funcionar, independente de você estar presente. Na verdade, eu tive muita dificuldade porque eu fui crescendo e eu cheguei onde eu estou e liderando nessa posição de liderar uma equipe, com o meu trabalho, que era de conteúdo, mas eu nunca tinha sido gestora. E no começo foi muito difícil, porque eu não fui preparada para isso. Tá. Então, quando eu fui estudar, quando a gente se conheceu, eu tinha essa necessidade de aprimorar esse lado. Eu teve uma aula, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas um ponto assim que foi uma virada, que foi muito importante para mim, foi em uma das aulas, que uma atividade era assim: coloque no papel um adjetivo que cada liderado seu daria para você, na sua opinião. Tá. E aí, eu era uma pessoa assim, a gente trabalha assim, muito sob pressão no jornalismo diário, porque a gente tem deadline, às 7h20 o jornal está no ar, não importa se o repórter chegou tarde, se tinha trânsito na rua, 7h20 a gente está no ar. Então, naquele momento, naquela 1 hora que antecede a entrada do jornal, ela é muito tensa. Então a matéria não está pronta, a lauda não está pronta, e aí você cobra o editor e assim, esse meio de campo que é o meu trabalho era muito tenso, porque na hora de cobrar, às vezes o tom de voz aumenta. Então, assim, nesse momento que eu parei para colocar isso no papel, eu falava assim: tirana, louca, grita, desequilibrada. Eu comecei a pensar, eu falava assim: não, ninguém vai me dar um adjetivo bom, eu me acho uma doida, né? E aí eu saí muito mal daquela aula. Que bom. Eu vou falar por quê depois, que bom.
E aí eu falei, não, não é possível, tem que mudar. Até porque, assim, a gente é um time e eu preciso deles. Eu preciso que eles estejam comigo. Legal. E não só ali na hora da atenção, mas assim, às vezes a gente tem um fim de semana que está descoberto e eu preciso que alguém venha que não esteja de plantão. Então, assim, é uma parceria. Se a pessoa não estiver comigo, ela fala, não vou trabalhar, porque você precisa, você que está pedindo, então não vou. E hoje, assim, a partir dali eu senti que muita coisa mudou, no meu comportamento mudou, minha postura mudou. É claro que a tensão existe e o fechamento ele é tenso, acho que em todas as redações. Talvez num jornal impresso, se você não rodar meia-noite, você roda meia-noite 10, meia-noite 20, isso não vai mudar muito. Mas a gente não tem essa margem. Não tem essa margem. Então, é muito tenso. E assim, é tenso durante o voo inteiro. Porque o jornal entrou no ar, então a primeira matéria tá lá, a segunda tá lá, mas a terceira não tá. Então aqui era a 10ª matéria, virou a terceira, e aqui era a segunda, foi pro último bloco, porque então a gente tá ali, é um ajuste assim, durante todo o jornal a gente tá fazendo esse ajuste. Então assim, é tenso durante o voo todo, entendeu? Por que eu falei pra Camila, que bom que você ficou desconfortável, né? Porque boa parte dos líderes, e aí a gente, né, acho que o que muda o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, a pergunta te fez gerar um desconforto e você fez alguma coisa com aquilo. Porque se não gerasse desconforto, você fala assim, eu sou assim e você sempre é assim. E provavelmente você não teria um espaço com o time para gerar a produção, para contar com as pessoas. Porque no fundo, o que o liderado quer é que ele saiba que ele possa contar com você. E o líder, ele não vai ser um cara perfeito, ele não é um cara perfeito, mas ele tem que minimizar parte desses erros. E parte desses erros está na relação que ele tem com as pessoas. Então, enquanto isso é determinante ter esse olhar, né, de que, olha, eu posso e quero fazer diferente. E eu sei que isso vai gerar um impacto fantástico no meu time. E olhando toda essa trajetória, porque uma atividade de muita pressão, né? Porque você fala assim, ó, não dá para relaxar, só relaxa na hora que sai já saiu. Então até aí você tem, né, é um nível de atenção máximo e o nível de estresse também máximo. Contar com a equipe mais colaborativa, a equipe que você está formando e criando, tem feito diferença para você lidar com isso? Porque não mudou o nível de estresse, de pressão, continua isso. Olhando para a equipe que você vem construindo ao longo desse tempo, com esse olhar que foi provocado e adquirido e desenvolvido, faz diferença para você, Cleide? Faz muita diferença. O meu marido trabalhou comigo e ele é muito engraçado porque ele fala, ele não gostava de mim. Quando a gente começou a namorar, quando ele me apresentou para a mãe dele falou, mas essa é aquela que você falava? Que você Olha, chegava aqui falando, aquela Camila? As próprias pessoas, os editores mesmo, eles falam para mim dessa mudança. Claro que muitas pessoas de lá para cá a gente é cíclico, sim. A redação vai se renovando, mas muitas pessoas falaram para mim, você mudou demais, você é outra pessoa. E hoje elas reconhecem em mim uma pessoa com quem elas podem contar, não só para tirar dúvidas, ou se tem um problema, ou se, enfim, precisam resolver alguma coisa, elas chegam ali do meu lado. Que legal, que legal. Então é uma parceria mesmo, é um time e é uma relação que foi construída, que não era assim, e eu sinto que muitas pessoas, é uma coisa que
às vezes não está dentro de você essa liderança, o saber como fazer. E muitas pessoas chegam nessa posição sem ter sido preparadas para isso. Que é a grande maioria, né? E é uma diferença muito grande. Tem uma questão que você traz, eu queria até alinhar aqui, que é um ponto importante, porque a gente está, né, alguns líderes vão estar vendo esse material, que o líder ele vai errar em várias formas, mas ele jamais pode errar na intenção. Por que você não perdeu esse time ao longo desse processo? Porque as pessoas sabiam que a sua intenção era melhor, de fazer o melhor jornal. Então o pessoal percebia a sua intenção de que eu quero colocar no ar o melhor jornal. Eu só posso esperar isso de mim. E aí o grupo vai trazendo isso nessa configuração. E o que a gente cobra muito é que as pessoas também enxerguem, se coloquem na nossa posição, porque assim, se o editor ele não tem a visão do todo, é muito difícil ele entender por que a matéria dele tem que estar pronta ali. Porque assim, ele fala, minha matéria não vai ficar pronta, eu preciso de mais 20 minutos. Só que se todos pedirem mais 20 minutos, a gente não coloca o jornal no ar. Então, às vezes eu falo assim, abre o espelho, porque o editor está com 2 ou 3 matérias dentro de um espelho que tem 30. E aí ele fala, não, mas eu já entreguei 2, só falta uma. Aí eu falei, olhe para o espelho. Se ele olhar para o espelho, ele vai ver que no primeiro bloco tem 10 retrancas, só tenho 3 lá. E aí, se todos precisarem de mais 10 minutos, então assim, ele tem que se colocar do outro lado e ele tem que ter essa visão que a gente tem. Porque eu tô preocupada com todo, eu não tô preocupada com a matéria desse e daquilo, eu tô preocupada com todas. É a gestão, né? Com o conjunto. Então, e a mesma coisa com quem tá durante o jornal, eu tô na redação administrando isso, o editor-chefe tá no switcher, e a gente está em comunicação o tempo todo porque eu tenho que estar dizendo para ele, olha, essa que está aqui não vai dar tempo. Então você tem que reajustar, então a gente vai fazendo isso com o jornal no ar. E o editor ele também tem que ter essa visão que o cara que está lá, ele está num voo cego, sem saber o que tem para baixo, o que vai acontecer, se vai dar, se ele vai ter que chamar um break, se ele... Então assim, inclusive tem alguns editores que a gente puxa às vezes para o fechamento e para o switcher para ver qual que é essa dinâmica. Exatamente, porque se eles não sentirem o porquê dessa tensão, o porquê dessa cobrança, né? Porque eu não tô pegando no pé de ninguém, a gente tá o conjunto e a gente precisa que tudo esteja equilibrado e no deadline que a gente fala, né? A gente trabalha com deadline e tem que e não dá, se todo mundo atrasar, chega às 7h20 a gente fala, hoje a gente não tem Jornal da Band porque as matérias atrasaram, ou então hoje o jornal vai ter menos tempo porque as matérias não ficaram prontas. Não existe isso, não existe. E aí tem uma questão, quando eu olho dessa trajetória de 19 anos aqui, qual foi o momento mais difícil para você nessa trajetória de vida e de carreira? Olha, ou as duas coisas, ou uma delas, né? A dificuldade maior, claro que assim, são escalas de responsabilidade. O fechamento do Jornal da Band é a maior responsabilidade que eu assumi. Mas eu acho que a maior dificuldade foi o período quando eu comecei a ser editora, que o jornal era um jornal novo, o primeiro jornal que a gente criou do zero e que ia ao ar às 7 da manhã e a gente entrava às 2. Então foi uma virada, assim, trocar o dia pela noite. E assim, isso interfere na sua vida pessoal e é muito além de plantão, de feriado e tal. É uma mudança muito radical.
Então, aí você não come direito, você fica mais doente, você não dorme bem. O ritmo porque mudou, né? Que você tem mudado quando o horário de... os seus vizinhos estão acordados, ou quando tá todo mundo na maior agitação, é o horário que você tem que dormir. Então, foi muito difícil, mas foi um período de aprendizado assim essencial. Qual foi a coisa que gerou mais impacto no seu dia de trabalho, na sua trajetória, que aconteceu que gerou mais impacto, assim, de que você teve que buscar recursos para lidar com a situação? Então, esse ano a gente teve a situação mais difícil que a gente já enfrentou aqui, não só o Jornal da Band, mas enfim, as pessoas que trabalhavam diretamente com o Boechat. A gente estava preparando o jornal, como todos os dias, e de repente chegou a notícia de que um helicóptero tinha caído, e a gente colocou isso no espelho como uma notícia qualquer, mais uma notícia do dia, e daqui a pouco começaram a surgir as informações. Olha, o Boechat estava numa palestra no interior, ele estava num helicóptero, parece que era o helicóptero do Boechat. Então ali naquele momento todo mundo paralisou, e ninguém sabia o que fazer, assim. As pessoas começaram a chorar, a gente nem sabia se era realmente ou não, mas a gente falou, e agora? E se for, o que a gente vai fazer? Enfim, aí a gente passou o dia todo até a confirmação e preparar o jornal. Quer dizer, nenhuma notícia mais era importante do que isso. Então, assim, com certeza foi o momento mais difícil que eu enfrentei, e foi o jornal mais difícil que eu já fiz. Se você tivesse que deixar um recado para as pessoas que estão iniciando, para quem está nessa carreira, que recado pode ser esse, Camila? Para quem está começando, eu diria que é importante saber, porque assim, falando do universo da televisão, que é muito sedutora para quem está começando na carreira, as pessoas elas tendem a achar que fazer televisão é estar no vídeo. E assim, a televisão é muito mais do que isso. Na verdade, o vídeo são poucas pessoas que estão ali. Então, assim, eu acho que esse não pode ser um motivador para quem está começando. Eu nunca quis estar desse lado. Nunca tive intimidade com a câmera, sempre quis estar do outro lado, sempre quis fazer do outro lado, mas eu percebo que muitas pessoas que estão chegando têm essa vontade, e aí eu acho que pode ser um pouco frustrante. Então acho que entender o que é o jornalismo e a rotina dentro das redações, porque assim, não é glamour, né? Acho que hoje em dia nem é tanto mais, mas acho que ainda, quando você não conhece de fato o que é uma redação, isso pode parecer que como é legal trabalhar na TV e tal, mas é uma profissão que te exige muitas renúncias, muitos finais de semana, muitos feriados. Então é muito tempo que você gostaria de estar com a sua família, ou fazendo outra coisa, ou viajar num feriado, e na verdade você está trabalhando. Então acho que conhecer realmente o que é a profissão e gostar e querer. Legal. Querer muito. Legal.
E acho que para todas, né? Principalmente para as que exigem dedicação integral e plantão, porque tem profissões que não dá para chegar ao horário comercial, né? Sexta-feira, 5 da tarde, tchau, volto segunda às 9. Eu tenho dito que acho que é uma das coisas que a gente escolhe as profissões, mas as profissões também nos escolhem. O fato da gente estabelecer uma relação com a profissão tem que ser, não é só um que escolhe, né? A gente tem que escolher até para lidar com todos esses desafios. E nessa trajetória, né, construída aqui na Band, eu não sabia que a sua carreira sempre foi construída aqui, e que bacana, eu tenho certeza, né, que o Grupo Bandeirantes é agraciado por ter uma profissional tão dedicada e excelente como é você. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.